Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início à nossa série sobre dificuldades na vida cristã. A propósito, se você votou na nossa enquete, eu te agradeço muito, a participação de vocês foi muito boa. E o primeiro tema vai ser sobre como controlar a língua. Se você lembrar da enquete, você vai saber que não estava lá. Por quê? Porque eu esqueci de colocar. E por ter esquecido, esse vai ser o nosso primeiro tema. Controlar a língua. Tiago 3, do versículo 1 até o versículo 12, vai tratar sobre esse tema. Tiago vai dizer que quem controla a língua é capaz de controlar o corpo inteiro. Ele ainda vai usar umas expressões bem fortes. Ele vai dizer que a língua é uma fagulha que incendeia a floresta. Vai dizer que a língua é um mal incontido. Vai dizer que a língua é um mundo de maldades. E ainda no versículo 10 vai dizer o seguinte: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode jorrar do mesmo lugar água doce e salgada? E amarga? Amarga e salgada é bem diferente. Por que eu falei salgada? É porque salgada é um antônimo de doce, né? O que Tiago vai dizer aqui é que com a língua que nós adoramos a Deus, muitas pessoas também amaldiçoam os irmãos. Com a língua que nós podemos dar graças a Deus, nós ficamos murmurando. E murmuração é uma coisa que a gente comete muito. No texto passado que a gente leu, no vídeo passado, a propósito, assiste lá, que é sobre Jesus, o pão da vida. Uma das expressões que mais vai aparecer no texto é murmurou. Assim como o Êxodo, toda hora em Êxodo vai aparecer a palavra e os israelitas murmuraram contra Moisés, murmuraram contra o Senhor, murmuraram contra Arão. E nós não podemos cair nesse erro de murmuração. Efésios 4, versículo 29 vai tratar sobre isso. Abre em Efésios, carta de Paulo aos Éfesos. Efésios 4, versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual foram selados para o dia da redenção. A palavra suja aqui, em outras versões vai estar torpe, e no original grego, Paulo usou a palavra sapros. E essa palavra sapros significa árvore podre, fruto podre, peixe estragado. Essa palavra não foi usada por acaso. Eu acho que Paulo estava falando sobre a parábola de Jesus. E o que Jesus falou? Jesus falou que a gente conhece a árvore pelo seu fruto. Assim a boca fala do que está cheio o coração. Pelo que falamos, sabemos o que está no nosso coração. Por isso, do nosso coração não pode sair nenhuma palavra suja, nenhuma palavra torpe. Do nosso coração não pode sair murmuração, gente. Por quê? Na Bíblia você nunca vai achar e Jesus murmurou. Você vai falar e Jesus falou, e Jesus disse, e Jesus agradeceu, mas nunca e Jesus murmurou, porque a murmuração revela incredulidade no nosso coração. A murmuração revela idolatria, revela um vazio no nosso coração, revela que nós não confiamos em Deus. E no próprio texto de Tiago vai dizer que a língua se gaba, e quando nós nos gabamos, significa que tem orgulho no nosso coração. E abre em Romanos 3,14. Romanos 3,14 é um texto que Paulo está batendo todo mundo, e ele vai dizer o seguinte, a partir do 13: a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víboras está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e amargura. E ele está falando disso das pessoas que não buscam a Deus, que não há ninguém que busque a Deus, e que ninguém faz o bem. E quando ele vai falar em um coração que não busca a Deus, dele sai maldição, amargura. De um coração que não agradece a Deus, um coração que não está totalmente entregue a Deus, vai amaldiçoar, vai enganar e vai amaldiçoar, amargar. Eita, nós, calma. Quando na nossa boca sai amargura, sai engano, sai mentira, revela no nosso coração um vazio, revela no nosso coração a velha natureza em nós. Crente não fala palavrão também, é importante falar isso. Porque do coração puro não vai sair palavras impuras. Palavras impuras revelam o nosso coração impuro. Mas Cristo vem e tira o coração de pedra e nos põe um coração de carne. E com essa troca de coração, também uma troca de linguagem. Antes nós murmurávamos, agora nós agradecemos. Seguimos o exemplo de Cristo e olhamos o mundo com olhos de gratidão ao Senhor. Em Efésios 4 também vai dar um manual como a gente deve usar a nossa língua. Efésios 4, 29. É o texto que a gente estava. Da nossa boca tem que sair palavras
palavras que não têm mal algum, sem segundas intenções, sem magoar ninguém, palavras para edificação. Com a nossa boca nós devemos animar as pessoas, ajudá-las, conforme a necessidade. Nós devemos falar quando é necessário. A gente tem que entender os tempos de ficar calado e os tempos de falar. E assim, transmitir graça aos que ouvem. Por quê? Porque um coração novo vai falar como Cristo falou. Um coração novo vai sair palavras boas que edificam, palavras necessárias e palavras que transmitem graça a outras pessoas. Quando falamos palavrões, quando murmuramos, quando falamos amaldiçoamos, nós estamos entristecendo o Espírito Santo no qual fomos selados. Mas quando nós falamos palavras boas, edificantes, revelamos que estamos cheios do Espírito e agradando a Deus. É isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não esqueci nada. Olha que bênção. Deixa eu ver. Eu te faço o desafio e o meu desafio nessa semana é a gente parar de murmurar. Por exemplo, eu entrei em semana de prova. Aí, que beleza. E a gente fica, quando olha a matéria da prova, fala, nossa, por que o professor passou tudo isso, gente? Pelo amor, não tinha necessidade, eu não vou precisar disso daqui a 10 anos. E a gente tem que parar de murmurar, parar de ficar olhando pro mundo com murmuração, mas entender o mundo com as lentes de Cristo, nas lentes de gratidão. E quando a gente acordar, agradecer pelo fôlego que enche o nosso pulmão, que não vem de nós. Agradecer pela batida do coração, que não é a gente que faz. Agradecer pelas aulas à distância que a gente tá tendo. Agradecer pela tarefa que o professor passa. Agradecer pelos nossos pais. Agradecer pelo pão que tá na nossa mesa. Que nós sejamos adolescentes, jovens, adultos... adultos não. Adolescentes há mais tempo. Todos nós devemos viver uma vida de gratidão ao Senhor. É isso. Deus abençoe. O único palavrão que cristão pode falar é paralelepípedo. Tchau.